Imagine um momento em que a história da humanidade atinge seu ponto máximo, quando o arrebatamento marca o início de um novo e misterioso capítulo. A volta de Jesus, uma promessa central da fé cristã, desperta esperança, temor e reflexões profundas sobre o destino do mundo e o propósito de nossas vidas. Este vídeo vai explorar não só o que ocorre no arrebatamento, mas também o que está reservado para a humanidade depois desse evento extraordinário. O que é o fim dos tempos e como ele nos afeta. Ao longo dos próximos capítulos, vamos percorrer as profecias bíblicas, descobrir as interpretações teológicas e refletir sobre como essa promessa toca nossas vidas hoje. Vamos começar essa jornada espiritual e filosófica para descobrir o que Deus revelou sobre os dias que virão. Na teologia cristã, o conceito de arrebatamento é um momento de profunda transcendência, onde o mundo como o conhecemos se desdobra diante de uma realidade maior e inesperada. Muitos veem o arrebatamento como um simples evento do fim dos tempos, mas a verdade é que ele representa um divisor de águas que reflete o próprio coração de Deus. Um encontro final e irrevogável entre o divino e o humano. Aqui, não falamos de uma fuga dos desafios terrenos, mas de um ato de redenção que separa aqueles que responderam à graça divina daquelas almas que escolheram seguir por caminhos escuros e desconhecidos. A Bíblia nos oferece vislumbres dessa hora, alguns explícitos, outros mais simbólicos, que sugerem a iminência de uma renovação total. Ao falar sobre o arrebatamento, o apóstolo Paulo nos oferece uma visão não de catástrofe, mas de reunião. Ele descreve um encontro de almas que anseiam pela presença de Cristo, uma convocação daqueles que perseveraram na fé. Este evento não é mero espetáculo, é a consumação da promessa de que nada nos separa do amor de Deus. Assim, para o cristão, a ideia de arrebatamento não deveria evocar medo, mas uma compreensão da presença sempre renovadora de Deus em nossas vidas. O arrebatamento nos lembra também das divisões internas que carregamos. Cada decisão, por mais insignificante que possa parecer, molda a alma para algo maior ou nos empurra para a confusão. Se pensarmos no arrebatamento apenas como um ponto final em uma linha do tempo, perdemos sua verdadeira essência. Em vez disso, somos chamados a ver esse momento como um chamado constante, uma vida que se afasta da sombra e busca com todas as suas forças a luz. Essa é a verdadeira preparação para o arrebatamento, uma vida de fé que nos treina para viver na presença de Deus eternamente. E então, o arrebatamento nos confronta com uma pergunta inquietante. Estamos prontos para viver diante de Deus, aqui e agora? O conceito de tribulação, frequentemente interpretado como um período de dor e provação, levanta uma questão intrigante. Por que um Deus amoroso permitiria que seus seguidores passassem por tal sofrimento? Para muitos, essa ideia é motivo de angústia, uma prova que parece contradizer a promessa de paz e proteção. No entanto, há uma profundidade oculta na tribulação que escapa a uma leitura superficial. Algo que talvez só possamos compreender plenamente ao olharmos para o caráter de Deus e o valor da fé refinada pelo fogo. Nas Escrituras, esse período de tribulação é mais do que uma série de calamidades. É um tempo de revelação e purificação. Assim como o ouro é purificado em altas temperaturas, a alma humana passa pelo fogo das dificuldades para emergir mais forte e mais próxima de Deus. A Bíblia nos dá relatos de sofrimento que, paradoxalmente, se transformam em testemunhos de esperança. É precisamente na tribulação que vemos o quanto somos dependentes da misericórdia e da força que Deus nos oferece, quando nossos próprios recursos se esgotam.
Ao olhar para o futuro através da lente das profecias, a tribulação pode parecer um cenário apocalíptico. Guerras, fome, perseguições, tudo isso se apresenta como o prenúncio de tempos tenebrosos. Contudo, o valor da tribulação não está na dor, mas naquilo que ela revela sobre o coração humano e a fidelidade de Deus. Em um mundo que frequentemente rejeita ou ignora o divino, a tribulação é uma oportunidade de renovação, uma última chance para aqueles que estão em dúvida de voltar-se para a verdade. E, de fato, mesmo diante das piores adversidades, a promessa divina é de que aqueles que se mantêm firmes serão protegidos. A tribulação, então, não é um castigo para os fiéis, mas uma prova de sua devoção e um meio de purificar a humanidade, revelando quem escolhe perseverar em fé. Ao invés de nos aterrorizar, ela pode nos inspirar a viver cada dia como se já estivéssemos na presença de Deus, prontos para o que quer que venha. A figura do anticristo representa um enigma sombrio na narrativa cristã, quase como uma sombra inquietante que surge para testar a fé e discernimento dos seguidores de Cristo. Nos escritos bíblicos, o anticristo não é apenas um indivíduo. Ele encarna o oposto de tudo o que Jesus representa, simbolizando a falsa luz, a promessa vazia de poder e prosperidade desvinculada de qualquer verdade divina. Por meio de enganos sutis, ele atrai multidões, seduzindo-as com visões tentadoras de segurança e glória terrena, enquanto sutilmente desvia o coração humano da luz de Deus. Os sinais de sua chegada, segundo as Escrituras, são preocupantemente familiares: divisão, violência e uma espécie de desesperança que torna o coração humano mais vulnerável à sua influência. Quando as pessoas estão famintas de paz e estabilidade, o anticristo oferece soluções fáceis, aparentemente milagrosas, mas vazias em seu âmago. Ele é um mestre da aparência, um manipulador das necessidades humanas, e sua influência promete aos homens o que mais desejam, mas os leva ao vazio espiritual. O anticristo não age sozinho. Sua influência é reforçada por aliados, governantes, líderes e até figuras religiosas que, cegos por ambição ou engano, se alinham a ele. E é precisamente nessa confusão que o teste final se desenrola. Os seguidores de Cristo, especialmente aqueles que permanecem fiéis, serão confrontados com desafios profundos à sua fé, questionando se serão capazes de resistir à pressão para se conformar ao mundo ao seu redor. Essa batalha não se trava apenas no campo político ou social, mas no íntimo de cada ser humano. A narrativa do anticristo é, em última análise, um alerta e um chamado à vigilância. Ela nos desafia a discernir com clareza o verdadeiro bem, a examinar nossos desejos e ambições e a buscar a verdade que não pode ser falsificada. Em um mundo que, por vezes, se encanta com o brilho superficial, a história do anticristo nos lembra de onde está a verdadeira luz e da necessidade de permanecer ancorados na fé, firmes contra qualquer sombra que possa obscurecê-la. O conceito de juízo final, tão presente nas Escrituras, traz à mente a imagem de um tribunal supremo onde todas as vidas serão examinadas, onde nada fica oculto e todas as escolhas ganham peso eterno. Não é apenas um momento de revelação, mas de verdade absoluta. No juízo, o próprio Jesus ocupa a posição de juiz, mas não como um mero observador, e sim como aquele que conhece o coração humano em sua profundidade. Ele vê o que está escondido, entende as lutas e motivações e, acima de tudo, julga com misericórdia e justiça. Este momento final é a culminação de tudo que somos e de tudo que escolhemos ser. Não se trata de um acerto de contas mecânico, mas de um encontro pessoal com a verdade sobre nós mesmos. A grande questão
não é apenas o que fizemos, mas quem nos tornamos através de nossas escolhas. Cada ato de bondade, cada palavra de amor, cada sacrifício silencioso ganha novo sentido. Da mesma forma, cada vez que escolhemos o egoísmo, a raiva, a indiferença, essas escolhas se revelam como aquilo que nos afastou do que poderíamos ter sido. O juízo final é, portanto, a revelação do nosso verdadeiro ser diante de Deus, uma separação definitiva entre aqueles que, apesar de suas falhas, buscaram a Deus e aqueles que escolheram a distância. Para os primeiros, o juízo traz a paz de saber que seus esforços e arrependimento foram vistos e acolhidos. Para os demais, é a confirmação dolorosa de que suas escolhas os afastaram da luz e do amor oferecidos gratuitamente. Nesse sentido, o juízo final não é um momento para se temer, mas uma ocasião de esperança. É o fim da injustiça, o fim do sofrimento, a garantia de que o bem, enfim, triunfa sobre o mal. Ele nos lembra que nossas vidas importam, que nossas escolhas são significativas e que, em última análise, somos chamados a uma vida que reflete a bondade do próprio Deus. Para aqueles que vivem com esse propósito em mente, o juízo final não é um dia de terror, mas o momento em que suas vidas, enfim, encontram seu verdadeiro significado na eternidade. A promessa de um novo céu e uma nova terra é uma das mais belas visões da fé cristã e traz consigo uma esperança que transcende os limites do nosso entendimento. Este não é um recomeço comum, mas uma recriação profunda e completa da realidade, onde o mal, a dor e o sofrimento terão finalmente desaparecido. Quando o Apocalipse descreve essa nova criação, vemos não apenas uma correção do que estava errado, mas uma renovação total, onde a presença de Deus habita tão próxima que o próprio sol se torna desnecessário. Imaginem um mundo onde não há mais lágrimas a serem derramadas, onde cada anseio é satisfeito e cada ferida é curada. Neste novo céu e nova terra, Deus habita entre nós como nunca antes. Aqui, todas as separações que existiam entre o divino e o humano são desfeitas. Não há barreiras, não há muros. O amor e a presença de Deus permeiam tudo. A própria natureza reflete essa paz, como se todas as coisas vibrassem em harmonia com o propósito para o qual foram criadas. Essa promessa é radical, pois não se trata apenas de um lugar melhor. É uma nova realidade, onde a criação, agora purificada, expressa plenamente a glória de Deus. A paz eterna que reina ali não é a ausência de conflito, mas a presença absoluta de tudo que é bom, justo e verdadeiro. O que está corrompido será restaurado, o que estava perdido será encontrado, o que estava ferido será curado de uma vez por todas. A visão de um novo céu e nova terra desafia-nos a viver aqui e agora como cidadãos dessa realidade futura. Ela nos convida a cultivar a bondade, a justiça e a compaixão, não como ideais distantes, mas como sementes da eternidade plantadas em nosso cotidiano, pois quando este dia finalmente chegar, será a culminação de todos os nossos pequenos atos de amor e fé, e a resposta definitiva ao anseio profundo da humanidade por um lar onde Deus, e somente Ele, é tudo em todos. A Jerusalém Celestial é um símbolo poderoso da plenitude da promessa de Deus, uma cidade que reflete não apenas o triunfo final da bondade, mas a própria presença de Deus habitando em meio ao seu povo. No livro de Apocalipse, essa cidade desce do céu, adornada como uma noiva para seu amado, brilhando com uma beleza indescritível, cada detalhe da sua construção exalando santidade e glória. As 12 portas, cada uma representando uma tribo de Israel, e os fundamentos com os nomes dos apóstolos, significam a união perfeita de toda a história da salvação.
um encontro entre o antigo e o novo, em uma harmonia plena. Na Jerusalém Celestial, Deus é o centro absoluto. Não há necessidade de sol, porque o Senhor é a luz que ilumina todas as coisas. Cada canto, cada rua, cada parede reflete a paz e a perfeição que transcendem qualquer realidade terrena. Diferente das cidades que conhecemos, que trazem em si marcas de egoísmo e desigualdade, essa cidade é um lugar de completa comunhão, onde todas as pessoas vivem em unidade e onde cada coração bate em sintonia com a vontade divina. Talvez o aspecto mais profundo dessa cidade seja a ausência de templo. Em uma era em que o templo era o lugar onde se ia para encontrar Deus, aqui ele não é necessário, pois o próprio Deus é a morada e o templo. Ele está presente, acessível a todos, em uma intimidade que a humanidade jamais experimentou. Esse é o espaço da realização final da promessa divina, onde não há mais barreiras entre o Criador e a criação. A Jerusalém Celestial não é apenas um destino, é o próprio lar que nossos corações anseiam, onde nossas inquietações e dores finalmente encontram descanso. Ela representa a resposta definitiva de Deus ao sofrimento, à perda e à distância. É a garantia de que, no final, seremos plenamente conhecidos e plenamente amados, vivendo para sempre na presença de quem nos criou. Essa visão nos desafia a manter nosso olhar na eternidade e a viver hoje com uma fé que nos prepara para o amanhã em que Deus será nossa luz eterna. A promessa da redenção completa da criação é uma das visões mais extraordinárias da Bíblia. Um mundo onde tudo, desde os céus até a terra, será transformado e reconciliado com Deus. Quando pensamos em redenção, geralmente nos concentramos apenas na salvação das almas humanas. Mas a visão bíblica é muito mais ampla. Ela abrange toda a criação. Tudo aquilo que foi corrompido, ferido e desgastado pelo pecado, tudo que sofreu por causa das escolhas humanas, será restaurado. É como se toda a natureza aguardasse, silenciosamente, pela chegada desse momento, ansiando pela libertação final. Essa redenção não é simplesmente uma volta ao passado ou uma restauração parcial. É uma recriação, uma elevação de tudo que existe a um estado de glória maior do que o original. O que antes era apenas uma sombra do propósito de Deus, agora brilhará com a luz de sua vontade perfeita. Não se trata apenas de um concerto, mas de uma renovação tão completa que até os céus e a terra se encherão da presença de Deus como nunca antes. Os rios, as árvores, os animais, todos refletem essa restauração como se estivessem finalmente no lugar para o qual foram criados. A figura de Cristo como Redentor de toda a criação nos ajuda a entender essa visão ampla. Jesus veio não apenas para resgatar a humanidade, mas para redimir tudo o que foi feito através dele. Ele é o elo que conecta o ser humano com o resto da criação, e sua obra não se limita à cruz, mas se estende até o restabelecimento completo de toda a ordem cósmica. Esse é o desfecho final do drama da redenção, a reconciliação de cada ser com o Criador, em uma comunhão perfeita e eterna. Essa visão de redenção nos chama a viver em harmonia com a criação, a respeitar e cuidar do mundo ao nosso redor. Se todo o cosmos será redimido, então cada ato de bondade, cada cuidado com a natureza é uma antecipação desse futuro glorioso. A redenção completa nos desafia a ver o mundo não como algo descartável, mas como uma parte fundamental do plano de Deus, uma criação que no final refletirá a beleza e a glória do próprio Criador. A esperança cristã é talvez o maior mistério e o maior dom que recebemos. Ela não é apenas um sentimento positivo ou uma vaga expectativa de um futuro melhor. A
A esperança, na visão cristã, é uma âncora na eternidade. Uma certeza tão profunda e real que sustenta a alma em meio a qualquer tempestade. Essa esperança está enraizada na promessa de que Cristo voltará e de que todas as coisas serão restauradas em sua plenitude. É uma esperança que não se abala com as circunstâncias, pois repousa na fidelidade do próprio Deus. Para o cristão, a esperança é a força que nos impulsiona a viver de forma diferente, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Ela nos lembra de que não somos definidos pelas dores ou fracassos do presente, pois um dia estaremos diante de um mundo completamente renovado, onde não haverá mais sofrimento ou lágrimas. Essa esperança transcende o medo do desconhecido, a angústia do sofrimento e a fragilidade da vida humana. Em vez disso, ela nos faz ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento, uma preparação para a eternidade. A esperança cristã não é uma fuga da realidade, mas um chamado a enfrentá-la com coragem. Ela nos desafia a transformar o nosso cotidiano, a vivermos com uma alegria que não depende das circunstâncias, a amarmos com uma intensidade que aponta para o amor eterno. Ela é o antídoto para o desespero e o individualismo, porque nos lembra que fazemos parte de uma história muito maior, uma história que caminha para um final glorioso. Essa esperança também nos impulsiona a compartilhar essa visão com o mundo ao nosso redor. Em um mundo que tantas vezes busca sentido e propósito em fontes passageiras, a esperança cristã é um testemunho de que há algo eterno e imutável. Ela é uma luz em meio à escuridão, uma lembrança de que, independentemente das tribulações, caminhamos rumo a um futuro de paz e redenção. Viver com essa esperança é viver com o olhar voltado para o céu, sabendo que um dia todo o nosso anseio encontrará seu descanso em Deus. Ao chegarmos ao fim desta jornada de reflexão, somos lembrados de que a promessa da volta de Jesus não é apenas uma doutrina distante, mas uma verdade viva que deve transformar nosso presente. Cada capítulo explorado, desde o arrebatamento até o juízo final e a criação de um novo céu e nova terra, nos convida a enxergar nossa vida com novos olhos, a viver cada dia com uma esperança que transcende as circunstâncias. O chamado é claro: sermos vigilantes, termos fé e buscarmos continuamente uma vida que reflita os valores do reino de Deus. Não sabemos o momento exato em que essas promessas se cumprirão, mas sabemos que elas são certas, como a fidelidade do próprio Deus. Que esse conhecimento nos inspire a amar mais, a perdoar mais e a viver com o propósito de um dia encontrá-lo face a face. Se essa mensagem tocou seu coração e reacendeu a sua esperança, compartilhe com outras pessoas. Deixe também seu comentário com suas próprias reflexões e inscreva-se para continuar caminhando conosco em busca de uma vida mais próxima de Deus e de sua verdade eterna. Que vivamos sempre com os olhos voltados para o alto, esperando com esperança renovada o glorioso dia do Senhor.